que ninguém te conta sobre os leilões de imóveis? Meu nome é Charbel, aqui eu traço a sua estratégia para lucrar com a compra de imóveis com até 75% de desconto, mesmo que você esteja no absoluto zero. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou te dizer o seguinte, aqui nesse vídeo eu vou fazer uma emaranhada, eu vou trazer um monte de coisa aleatória, mas que tudo vai estar interligado no assunto principal e vai te dar muito conhecimento amplo para você já sair assim, formidável, vai explodir sua cabeça. Presta atenção. Riscos. Quais os riscos dos leilões de imóveis? O risco que existe, primeiro, o risco do leilão ser anulado. O leilão pode ser anulado. Vamos supor que tem algum vício nesse leilão, tem algum problema. Qual que é o vício mais comum que faz o leilão ser anulado? É a falta de notificação do devedor. O devedor não foi notificado do leilão. E aí, se ele não foi notificado, esse leilão ele pode ser anulado se a pessoa questionar. Então, precisa haver a notificação do devedor de que o imóvel dele vai para leilão. Ele precisa saber disso. Por quê? Porque ele precisa ter o direito de pagar a dívida, de concorrer junto com o arrematante, de ter a preferência sobre aquele imóvel. Então, se isso não for feito e ele alegar num processo, esse leilão pode ser anulado. E se esse leilão for anulado, o que acontece com o arrematante que arrematou e pagou? Pega o dinheiro de volta, pega o dinheiro corrigido, inclusive o valor que ele pagou pro leiloeiro. Ele recebe tudo. O arrematante não pode tomar prejuízo por uma coisa que não é culpa do arrematante, na verdade. É culpa da justiça, do banco, do leiloeiro, de quem for que não notificou o devedor. Mas o arrematante não pode, tá certo? Então, o arrematante, se tiver o leilão anulado, o risco do leilão, um dos riscos, né, é ter o leilão anulado e receber o dinheiro de volta. Qual outro risco? O risco é você pagar mais do que o devido. E aí, aqui a culpa é do arrematante. Na verdade, o que eu digo é o seguinte, é você ter um prejuízo no leilão, tá? Esse é o risco. Como é que você pode ter um prejuízo no leilão? Primeiro, não conferir o valor de avaliação do imóvel se bate com o valor de mercado. Confiar no aquele valor de avaliação. O imóvel está avaliado, eu já vi imóvel avaliado em 900 mil que não valia 400, tá? E aí, mas o arrematante não conferiu, confiou no banco, e aí o arrematante vai ficar no prejuízo se ele pagou muito caro por aquele imóvel que não vai compensar vender por 400 mil. Fazer o quê? Não fez o dever de casa, aí já é obrigação do arrematante. Outra obrigação, conferir se há dívidas de responsabilidade do arrematante. Se o arrematante tem que pagar alguma dívida, se o imóvel tem alguma dívida e se essa dívida tem que ser paga pelo arrematante, tá? Então são duas coisas. Não basta ter dívida, tem que saber se essa dívida é de responsabilidade do arrematante ou não. Se não for, também não precisa nem preocupar de qual dívida que é, o valor da dívida. Agora, se falar que, por exemplo, dívida de condomínio, anteriores à arrematação, dívida de IPTU anteriores à arrematação, dívida de financiamento do imóvel, são de responsabilidade do arrematante, então o arrematante tem que levantar esses valores para ver se vale a pena arrematar esse imóvel. Nem sempre é ruim, tem vezes que comprar com dívida é bom, então tem que analisar isso, senão você vai tomar um prejuízo. Vamos supor que você vai comprar um imóvel, eu já vi casos de pessoas que compraram imóveis e a dívida de condomínio era muito grande e fez com que a arrematação não valesse a pena. Ou aquele imóvel está financiado a um banco e tem que quitar o financiamento com o banco, não vai valer a pena dependendo do valor. Então, esses são os riscos da arrematação, que ninguém te conta, que é o risco de pagar mais caro do que o devido e o risco do leilão ser anulado. Basicamente, esses riscos. Se você se resguardar disso, você minimiza os riscos, ou às vezes nem vai ter, né? Se souber fazer uma análise, e aí é partir pro abraço e ter um lucro previsível. Esse é um outro ponto que ninguém te fala, que o lucro, o retorno dos leilões, quando você sabe fazer uma análise bem feita, o retorno é previsível. Que tipo de investimento te dá um grande retorno de forma previsível? Às vezes o investimento te dá um retorno previsível, mas é pequeno. Poupança, fundos imobiliários, ou às vezes esse investimento pode te dar um grande retorno, como ações, mas não é previsível. O leilão não, ele te dá um retorno grande e previsível. Por quê? Primeiro, você está comprando um imóvel com grande desconto, né? Você tem a possibilidade de comprar um imóvel pela metade do preço e vender pelo dobro do que pagou. Olha o tamanho desse retorno. E é previsível. Quando você compra o imóvel, você já fez o dever de casa, você já sabe por quanto vai vendê-lo. Então, se você já sabe por quanto vai vendê-lo, basta você saber por quanto vai comprar. Então, se vale 200, você vai vender por 200, se comprou por 100, seu lucro já está ali garantido e de forma previsível. O valor de imóveis, ele não varia, ele não tem volatilidade muito grande, então ele varia pouco. Então, se um imóvel hoje vale 200 mil, ele vai permanecer nesse patamar de 200 mil se você vender ele um ano e meio, até 2 anos. No máximo que pode acontecer é ele valorizar. E se ele cair, cai pouca coisa. Não é, por exemplo, uma ação. Uma ação, ela pode cair 30% num dia, pode cair 50% em um ano, pode
subir também, mas não há previsão. Você tem que comprar e torcer para aquilo valorizar. O imóvel não. Você já vê, já sabe quanto ele vai ser vendido, se você fez o dever de casa. Então é só saber pagar. Comprou bem, vendeu bem. Esse é o dilema, tá certo? Outra questão: como aumentar os ganhos dos imóveis com um pequeno desconto? Imóveis com pequeno desconto. A gente fala muito de comprar imóveis com grandes descontos, 50%, 60%, 70%, 75%. Mas há uma maneira de você lucrar tanto ou mais com um imóvel que tem um desconto pequeno. Um imóvel que tenha 20%, 30% de desconto, você consegue dobrar ou quase dobrar o valor investido, ganhar quase 100% ou até 100%. Vamos lá fazer um exemplo? Deixa eu te mostrar como é que isso é possível. Isso é possível graças ao poder da alavancagem. Se você dominar a técnica de alavancagem, você explode, e é a técnica usada pelos milionários, bilionários do mundo para construir patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar para eles. Vamos supor um imóvel de 200 mil reais e você vai comprá-lo, está em leilão por 30% de desconto. Então ele está saindo por 140 mil reais. Vamos fazer essa conta. Só que você não vai desembolsar 140 mil reais. Você vai usar o poder da alavancagem para fazer o seu dinheiro crescer. E em relação ao dinheiro que você está desembolsando, que a gente está falando. Então, para comprar esse imóvel, você vai dar 7 mil reais de entrada, que são 5%. E você pode comprar esse imóvel na venda direta da Caixa, porque você não vai ter os 5% do leiloeiro. E é comum ter esse tipo de imóvel lá. Então você vai comprar ele sem leiloeiro. Então a gente já vai economizar aqui e vamos crescer no ganho. Então você vai dar 5% de entrada, 7 mil reais. Você vai usar mais 5% para regularizar e colocar no seu nome. Aqui a gente está arredondando tudo para cima. Então você vai colocar mais 7 mil, 14 mil reais, certo? E aí você vai gastar em torno de 16 mil reais de despesa até a venda desse imóvel, de tudo, tá? Inclusive aqui eu já estou colocando aqui comissão de corretor para venda, estou colocando um monte de coisa aqui para regularizar. E aí você tem um gasto extra aqui dos 4.500 reais de despesas gerais. Não vamos arredondar aqui para 35 mil reais, e você vai gastar até a venda desse imóvel considerando um ano. Olha, o imóvel vale 200 mil, você vai vender por 200. Só que você comprou por 140, mas desembolsou 35 mil reais até a venda. Combinado? Vendeu 60 mil reais no bolso. Ah, e dentro desses 35 mil reais aqui eu tô colocando até o imposto de venda, o imposto de renda sobre a venda. Então você vai vender e vai embolsar 60 mil. Você gastou 35, você ganhou 25 mil reais, ou seja, em torno de 80% de lucro sobre o valor investido. No imóvel que tinha 30% de desconto, ele te retornou 80% em torno de 12 meses. Olha como é que com o poder da alavancagem você faz um imóvel com um pequeno desconto e dá um lucro formidável. Já imaginou? E para a gente fazer um apanhado geral, o que ninguém te fala são dos lugares de encontrar as melhores oportunidades em leilão de imóveis. São aqueles sites menos conhecidos. Gente, eu vejo muita gente buscando imóvel em site famoso, nacional, aquele site grande, conhecido, aqueles imóveis maravilhosos. Gente, os melhores são os sites de leiloeiros menos conhecidos. Aqueles que ninguém conhece, que não divulga direito, tem um site ruim, feio, que não é atrativo. Então, como ninguém conhece, poucas pessoas conhecem, a concorrência ali é baixa. O imóvel sai com grande desconto e baixa concorrência. Ali você nada de braçada. E aí vem um detalhe aqui: procure imóveis também que não estejam na mira de ninguém. Não pega aquele imóvel bonito, aquele flat encantador, maravilhoso, que você moraria nele. Não. Vai atrás daquele imóvel que ninguém quer no leilão, porque ele tem comprador com certeza. Se ele está bem localizado, ou se ele está localizado num lugar que tem gente que compra, que mora, que tem pessoas morando, você vai vender e vender mais rápido. Você vai comprar imóvel com grande desconto, baixa concorrência e ainda vai gerar o seu dinheiro muito mais rápido. Então fica atento a isso. Por fim, cuidado com os termos escondidos ali. Se tiver ali uso capião, direito sobre o imóvel ou fração do imóvel, fuja, que é fria. Uso capião, tem uma pessoa que mora ali no imóvel que você só vai tomar posse no dia que ela morrer. Direito sobre o imóvel quer dizer que tem uma dívida desse imóvel, na grande maioria das vezes, que você vai ter que pagar. Normalmente é um financiamento com o banco. E fração do imóvel quer dizer que você está comprando uma parte daquele imóvel. É um apartamento que tem mais de um dono, você está comprando de um dos donos só e você vai virar sócio dos outros donos. E esses outros donos normalmente são parentes, familiares, e é fria. Então corra desses termos proibidos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal para ter acesso a outros vídeos iguais ou melhores do que esse.